Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Ele me faz andar em lugares altos, amém? Fala isso para o seu irmão, Deus te faz andar em lugares altos, amém? O livro de Abacuque, capítulo 3, o livro de Abacuque, capítulo 3, Abacuque, interessante, né? O nome desse cara aqui é chamado Abraço. E esse livro foi escrito numa época que Israel estava passando por um momento difícil. E esse livro, ele questiona Deus, algumas coisas. Por exemplo, ele vai questionar Deus no capítulo 1, no capítulo 2, ele questiona, né? Tem os ais, né? No capítulo 3, é uma oração, diga assim, oração. Quando a gente lê, irmão, presta atenção, às vezes a gente pega um texto fora do contexto para usar de pretexto. Toma bastante atenção. Você tem que ver o que é. O capítulo 3 é uma oração. Assim como vários profetas escreveram as suas orações, né? Ele ora, porque na realidade ele está diante de uma situação, né? Ele tem alguns questionamentos na sua cabeça. Por exemplo, vamos ler no capítulo 1, 2 versículos. Você vai ver um questionamento do profeta. Capítulo 1, versículo 1, depois eu vou no 3. O peso que viu o profeta Abacuque, né? O peso, ou seja, a advertência, a sentença, ou seja, um peso. Não sei se Deus já te acordou você no meio da noite e colocou um peso de oração por alguém. Você acorda talvez de manhã com uma pessoa na sua cabeça. Isso é um peso de oração. Você está entendendo? Amém, irmãos? Ele vê lá no versículo 2 do capítulo 1: até quando clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Quer dizer, ele está falando para Deus: até quando eu vou orar e o Senhor não vai ouvir? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, quer dizer, a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ou seja, ele questiona Deus porque coisas ruins acontecem com o povo. Não sei se você já questionou. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Todo mundo questiona, né? Você vê uma pessoa morrer precocemente, né? Você fala: meu Deus, por quê? Né? Fulano era tão bom. E aí no capítulo 2, né? O capítulo 1 é os questionamentos. O capítulo 2, ele registra 5 ais, né? Depois você lê, né? Os 5 ais, que ele fala de corrupção, de vergonha, de adultério, de luxúria, ele fala de idolatria, ele fala ai de isso, ai de tudo. E aí no capítulo 3 ele entra na oração. Por quê? Preste atenção, irmão. Não adianta eu ter uma doença se eu não ter um remédio. Amém? Coisa dura, às vezes você vai lá no pronto-socorro, próximo, aí você entra lá, tem um homem lá, uma mulher de cabeça baixa, fala: eu tô com dor nas costas, eu tô com dor não sei na onde, eu tô com dor, tá bom, o que mais que está doendo aí? Está doendo o ombro, está doendo o quê? Tá bom, olha, presta atenção, então eu vou fazer a sua receita aqui. Tá, como é que você chama? Fulano de tal. Então tá bom, tá? Aí você vai. Próximo. Fulano nem me apertou. Não colocou nem o estetoscópio aqui para ver meu pum, 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 pum. Não ouviu a respiração do meu pulmão.
Nem olhou para a minha cara. Sabe? E se eu estiver mentindo? Né? Eu estou com febre, ele não pediu um raio-x do meu pulmão. Abacuque entende que não adianta ficar questionando porque as coisas vão mal. No capítulo 3 ele ora. Ele ora. Não adianta você ficar falando dos seus problemas para todo mundo. Bota na rede social. Estou decepcionado. Bota aquele bichinho chorando lá, né? Estou sentindo, como é que fala que o pessoal escreve aí? Decepcionado. E bota lá no status, bota no Face, bota não sei na onde lá. Meu irmão, presta atenção, você tem que entender que existe o problema, existe a solução. E o capítulo 3 é um porquê que eu estou dizendo? Porque ele sabe que se teria invasão, teria problema, a nação seria comprometida. Então no capítulo 3, o verso 17, é o final da oração, é o final do livro, que a gente usa isso aqui para falar de oferta. Vamos ler aí, capítulo 3, 17, porque ainda que a figueira não floresça, primeira coisa, nem haja fruto na videira, segunda coisa, o fruto da oliveira minta, 3, os campos não produzem mantimento, 4, as ovelhas sejam arrebatadas, 5, e os currais não há mais vaca, não há mais gado. Ou seja, ele fala pelo menos 6 coisas ruins que pode acontecer. Verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como o da serva, da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Vamos dizer, e me fará andar sobre os lugares altos. Diga assim para o seu irmão, quando você estiver em crise, Deus vai te fazer você andar em lugares altos. Entende que a oração dele, ele mostra que ainda que esteja, presta atenção irmão, ainda que esteja acontecendo isso, eu não vou perder a minha alegria com o Senhor, porque o Senhor vai me fazer como a corça, me fará andar para os lugares altos. Aí você fala, meu Deus, mas por que se alegrar com desgraça? Por que se alegrar? Por quê? Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, meus irmãos? Paulo escreveu pelo menos 4 epístolas na prisão. Ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, Efésios e Filemão. Ele escreveu 4 cartas quando ele estava preso. E lá, muitas vezes a gente não entenda, né? E o tema de Filipenses é alegria, é regozijo. Aí você fala, meu Deus, como que uma pessoa que está presa, já pronto, por quê? Ele estava em Roma. Por que ele foi para Roma? Porque quando lá em Atos ele estava lá numa situação, ele apelou para César, e quando ele apela para César, é como se ele tivesse apelado para a terceira instância. Então se apelou para César, você vai para Roma. Ele foi preso, tudo bem que teve alguns momentos que ele ficou numa prisão verdadeira, depois de uma prisão mesmo, tem uma prisão lá, que tinha lá um buraco e tinha lá uma grade, era uma prisão que colocava alimento para o cara, ele sentia frio, ele sentia dificuldade, ele pede a capa, ele pede um monte de coisa, mas o Atos também diz que teve um momento que ele ficou numa prisão domiciliar, não precisava de pulseira nos pés, não precisava, ele não era da Lava Jato, ele não precisava, ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele pregou o Evangelho. Mas lá na carta de Efésios, ele estava preso numa prisão de verdade, porque ele viu o soldado, e por isso que ele descreveu a armadura de Deus. E em Filipenses, ele está preso, né? E aí ele estava escrevendo a carta, no capítulo 4, versículo, né? Filipenses 4, versículo 4,
teve um professor meu, ele falou, Paulo escrevendo assim, regozijai-vos no Senhor. Aí ele estava escrevendo, presta atenção, imagine ele lá com um pergaminho, com uma pena, molhando, regozijai-vos no Senhor. Aí o cara passou perto dele assim e falou, Paulo, você está preso? Você está mandando se alegrar? Que alegria que é essa? Aí Fabinho, ele pegou assim, vírgula, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Amém. Dê um aplauso a ele, irmão. Sabe o que acontece, irmãos? Porque nós não podemos colocar o termômetro da nossa vida espiritual quando tudo está bem. Sabe, se o termômetro da nossa vida espiritual, se o termômetro da nossa fé fosse baseada no extrato, a gente estava enroscado. O nosso termômetro espiritual, a nossa fé, ela tem que ser baseada em Deus e na sua palavra. Se uma pessoa que está presa, há alguns anos seria decapitado, mas ele tinha a alegria de Deus na vida dele, e é isso que faz a diferença, meu irmão. Isso demonstra isso demonstra quem você é e a certeza para onde você vai, meu irmão, né? E se você morrer, para onde que você vai? Deus que sabe, né? Não é? Deus que sabe. Aí morre aquele fulano, meu Deus, que foi um tranca a vida inteirinha, né? E aí está lá no velório. Uma vez eu fui num velório de uma pessoa que eu sei que tinha pelo menos uma meia dúzia de diamantes em volta dele no caixão. Que eu sei, de 6. Fora as outras, as espontâneas, as concubinas, né? Aí um dia minha prima disse assim, ai, Deus vai colocar o fulano num bom lugar. Eu falei, vai nada. Vai não. Deus vai colocar ele no lugar que ele merece. Ele não se arrependeu. Meu irmão Paulo dizia assim, eu tenho desejo de partir agora e estar com Cristo. Ele sabia para onde que ele ia, por isso que ele era uma pessoa alegre. E eu sei que durante os anos, eu aprendi uma coisa, meu irmão, a não murmurar, não reclamar, não questionar as coisas que acontecem. E orar. E crer que o milagre acontece. Amém, meus irmãos? Se aquele dia que o Luciano falou, o que nós vamos comer hoje? O que tem lá dentro da geladeira? Bife de casca. Amém, glória a Deus. É ovo, irmão. O que nós vamos beber? Suco da Sanasa. Glória a Deus, irmão. E amém. Faz isso. Então, você tem que aprender. Agora, preste atenção. Abacuque, né? Ele fala sobre esses lugares altos. E aí eu queria falar um pouquinho a respeito desses lugares altos. Porque lugar alto, a pessoa pensa assim que lugar alto é quando... Eu estou popular, né? Eu estou em alta. Quem que está em alta agora? Vamos tentar. Pensa aí um brasileiro que tem alta fora o presidente, que eu acho, né? Fala alguém que tem alta aí. Hã? Não ouvi. Quem tem alta aí? Qual cantor aí? Quem quebra? O que está em alta hoje é sobre a reportagem de Brumadinho, né? É o que só se fala nisso. Parou de falar de tal coisa, agora só está falando lá. Está em alta, irmão, não tem a ver com popularidade. Eu postei uma foto lá, eu tive 78 curtidas, eu acho que eu estou em alta, a minha popularidade. Aquela foto bombou no Face lá, bombou, né? Talvez alguém
curtiu de dó, né? Falava, deixa eu dar uma curtidinha aqui, né? Porque, né? Eu estou em alta porque tem um aqui, ó, dinheirinho aqui. Porque luxo, fama, paixão. Presta atenção, o lugar alto é o centro da vontade de Deus, irmão. Amém? Isso você tem que entender, que o lugar alto é o centro da vontade de Deus. Porque o profeta ele falou, ainda que esteja acontecendo um monte de coisa, aí eu alistei e vou tentar passar, se ainda estiver acontecendo, por exemplo, ainda que a figueira não floresça, diga flor, ainda que você não está tão bonita, amém? Flor fala de beleza, né? Ainda que você não está naquelas coisas, né? Já começou a aparecer uns pezinhos, aqui, né? Um cantinho aqui, né? Mas tudo bem, você dá uma tem uns negócios que você passa assim, que dá uma ajeitada. Eu não tenho nem negócio, aí bota um grandão assim, né? Aí você picha assim que você dormir nem consegue fechar o olho, né? Que tão grande que é, né? Mas falava também de figo, e falava também porque antigamente usava-se pasta de figo para passar nas enfermidades. Por exemplo, o rei Ezequias, quando ele recebeu a palavra da cura, ele tinha uma enfermidade no estômago e tinha-se alguns remédios daquela época, né? Eu conheço os de hoje e conheço um pouquinho daquela época lá, né? Tinha, por exemplo, naquela época lá o bálsamo de Gileade. Gileade era um lugar que preparava algumas medicações. Tinha-se a pasta de figo, que era algo que passava nas enfermidades. Tinha-se chá de pé de mandrágora, que era o Viagra do tempo de Abraão, né? Que era um chazinho que o povo tomava lá. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira, vamos pensar, pé de uva não dará fruto, vinho, alegria, está faltando alegria, está faltando a beleza, está faltando alegria, ainda que o fruto da oliveira, o azeite falta. O que a oliveira produz? Óleo, produz luz, produz unção. Ainda que eu esteja meio apagado, ainda que eu não estou sentindo tanto, ele fala dos campos, né? Ele fala dos campos, falta o mantimento, muitas vezes chega o final do mês, falta algumas coisas, as ovelhas sejam arrebatadas, aí, puxa, meu discípulo fiel foi embora, né? Ou aquela pessoa que mais trabalhava, né? Os currais falte o gado, ou seja, patrimônio, tudo. Ele falou, ainda que aconteça, ainda que essas coisas estiverem acontecendo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, o meu Deus que me leva nos lugares altos. Amém, meu irmão? Fala assim para o seu irmão, fala para ele, ainda que você pode passar por alguma dessas coisas, você nunca pode perder a sua alegria em Deus, irmão. Na realidade eu estou dizendo aqui que foi uma oração. Ainda que eu esteja, então ele alista um monte de coisa, ainda que eu estou passando por um monte de coisa, eu tenho que entender isso, amém, meus irmãos? Então, existe um lugar, por que ele fala da corça? Tanto Davi, ele citava a corça, e Abacuque também fala, fará os meus pés como o da corça. Preste atenção. A corça, ela tinha algumas coisas peculiares. Por exemplo, ela tinha um olfato muito sensível. E ela sentia o cheiro das águas longe. Ela sentia o cheiro das águas. Só que chegava um momento, por exemplo, que a região ficava seca. E ela
sentia que no alto da montanha, no alto do monte, tinha orvalho. E alguns montes que talvez estava deserto no pé, mas em cima tinha neve. Alguns lugares são assim, lá em Israel tem alguns lugares assim. Por exemplo, o Salmo 133 fala do orvalho do monte Hebron, né? Hermon fala do orvalho que desce. Então, o pé da corça é um pé forte, que ela vai subindo. Se aqui embaixo está deserto, viu, Ézer? Está deserto. Você tem que pegar a sua corcinha do lado aí e falar, vamos subir para a montanha, porque lá em cima tem orvalho, lá em cima tem água, lá em cima tem provisão de Deus. Aqui embaixo está faltando, mas lá em cima tem, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmão. Aqui está faltando, mas lá em cima tem. Então, a corça, quando faltava água, ela ficava desesperada, ela sai correndo, ela sai gritando, ela sai buscando, farejando. E o Salmo 42 fala claramente como uma corça anseia pelas águas. Salmo 42 fala sobre isso. Então, presta atenção, se a coisa está ruim aqui embaixo, Deus vai te dar pés como a corça. E Deus vai te fazer você subir nos lugares mais altos, amém? Porque sabe que lá no lugar dos altos vai ter provisão. Porque no lugar mais alto, presta atenção, é o lugar que Deus tem preparado para você. Porque uma coisa que você não pode perder é a sua paz. Então, o pé da corça é um pé forte, que sobe. Você sabe que animal que sobe monte, ele cria músculo na perna. Ele cria músculo na perna. Por exemplo, essa carne que a gente compra, carne de procedência, ela é de boi de confinamento. Vou explicar para você o que é o... Você sabe que o frango de granja, ele tem cabeça de frango e corpo de frango e cabeça de pintinho, né? Porque se você for lá numa granja de um frango, está quase pronto para o abate, ele está lá, piu, 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 piu. Eu já vi. Falei, cadê os pintinhos? Aí você vê lá, parece, desculpa, aqueles irmãos. Luz, ração, dia e noite, anabolizante, injeção de cavalo, que tem alguns frangos, sai assim, 45 dias, ele tem que ser abatido, senão ele morre, de coração. Essa época, que a gente está com 36 graus, você olha para o seu celular, sensação térmica 41, que tem frango morrendo por aí, irmãos. Porque não aguenta o calor. O boi de confinamento, ele é castrado, e ele é confinado, não no lugar alto, no lugar baixo. Ali tem ração, tem comida, tem água. E aí no espaço desse aqui da igreja aqui, dá para tratar de uns 50 boi. Eles não têm que fazer nada. Ele tem água, tem comida, né? Vai lá, limpa o lugar que ele faz. E o que ele está fazendo com as vitaminas, nutrientes, ele está pegando peso. E aí você vai lá no seu churrasco, glória a Deus, aleluia. Aí você pega assim e fala, irmão, esse contrafilé está da hora, hein? A gordurinha dele está estralando. Não é assim que você fala, está estralando, né? Aí você lembra do boi. Que ficou lá, comendo, para você encher a sua barriga. E cuidado com o coração, viu? Porque nhoque mata, amém? Agora, quando você vai viajar por aí, que você vê essas vacas subindo no morro, você vai para Minas, aí você vê aquelas vacas subindo no morro, aquilo ali para abate não presta, porque ela vai subir no morro, ela vai criando musculatura na perna, e aí é carne dura.
Por isso que você tem que ser forte, amém? Você tem que ter musculatura espiritual forte, porque você tem os pés como da corça, e você sobe nos lugares altos, porque sabe que lá é o lugar que Deus vai suprir as suas necessidades em glória. Amém, meus irmãos? Então você tem que entender uma coisa, que lutas e aflições vêm para todo mundo. Você não recebeu um cartão de isento, né? Talvez tenha algum lugar que dá um cartãozinho de isento de alguma coisa, né? Mas você não, quando você se converteu, aí Jesus falou assim: olha, eu te dou um cartão para você, né? O que é esse cartão? Esse cartão aqui é isento de luta. Obrigado, Jesus, né? Aí você não vai passar por luta, você vai sempre estar bem. Não tem esse cartão de isenção. Todo mundo, sobre os fiéis, sobre os infiéis, vem. Por exemplo, você acha que a chuva só cai lá na sua casa? Tem gente que pensa, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 5. O Senhor Jesus deve ter falado alguma coisa, né? Eu anotei e desanotei aqui. Versículo 45, Mateus 5. Amém? Quem achou? Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante para os maus e para e a chuva desce sobre os justos e os injustos. Isso fala de bênção e oportunidade. Por que talvez aquele ímpio, talvez hoje lá na empresa está numa posição melhor que você? Porque o sol brilhou para ele também. E ele aproveitou a oportunidade. E eu conheço 2 caras na Bíblia que começou a olhar para a prosperidade do ímpio, e Deus foi bem, falou: cara, não fica olhando para a prosperidade do ímpio não. Foi Davi, no Salmo 37, e foi Asaf, virando, Salmo 73. Esses 2 ficou olhando para a prosperidade do ímpio. Asaf chegou um momento que ele começou a questionar Deus, que Deus era bom com o ímpio, Deus era bom com Israel. Ele via Deus em todos os lugares, ele só não conseguia ver Deus na vida dele. Só que chegou o momento que ele diz, o texto, que ele entrou então na casa de Deus. Aí a visão dele mudou. A intimidade e a presença de Deus muda a sua visão, e muda a sua visão de Deus, a visão das coisas, e a visão de você, a visão das coisas que está ao seu lado, a visão de tudo. A chuva vem para todo mundo, irmão. O sol nasce e brilha para todo mundo. Então todo mundo tem oportunidade. Tem oportunidade. Uma outra coisa que a gente vê aqui, que na crise nós somos fortalecidos. A crise na vida do cristão nunca vem para derrubar ele. Nunca vem para derrubar, mas vem para fortalecer, né? Quanto tempo vai que o Jota começou na academia? 3 meses, Jota? 4 meses, né? Aí um dia vai lá, faz perna, outro dia faz braço. Aí quando ele viu, foi os primeiros dias, voltava derrubado. Falou: pai, estou acabado, né? Não aguento minhas pernas. É a luta. Só que depois, falou: puxa, aí já chegava no espelho, ó. Aí já. Porque todo mundo que quando começa a ir na academia já começa a andar assim, né? Às vezes as dores que tem no começo
dores para colocar as coisas no lugar, né? Tem mais, né? Não vou falar do grandão aqui na frente, não, né? Mas todo mundo que faz, você sabe que no começo tem dores, né? O Wesley também gosta também, né? Você sabe que colocar as coisas no lugar dói. Então, a luta, a crise vai te fortalecer. Puxa, esse mês eu passei uma luta dentro de casa. Mês que vem, gasta menos. Corta cartão. E eu corto mesmo, irmão. Corto, meta a tesoura. Se eu fico lá, meta a tesoura. Você está com muita coisa, eu falo, dá aqui, filho. 3, 4, não tem problema não. Se tá me enredando, meu irmão, eu vou guardar. Para que guardar? O diabo vai falar para você, tá lá, ó, vai lá. Aí você vai sair e fala, meu Deus, o diabo vai falar assim, leva o cartão. Eu não tenho dinheiro, passa cartão, né? E aí você fala, ai, graças a Deus, ó, Deus abençoou. Aí outra vez chegou a fatura, capirota do inferno, o que você está fazendo? Diga para o seu irmão, lugares altos. O segredo é lugar alto, amém? O segredo é o lugar de intimidade com Deus. Então, Abacuque, nessa oração, ele dá uma visão em 2 dimensões. Preste atenção no final da oração dele, que eu não vou terminar aqui. Ele dá uma visão que pode estar acontecendo uma situação aqui embaixo, mas ele dá uma visão, falou, olha, se tiver, não perca a sua alegria e sobe o monte, porque Deus quer que você esteja em lugares altos. E eu procurei várias versões, talvez a sua versão, no capítulo 19, não tenha esses lugares altos. Por exemplo, existe uma versão que fala, a revista atualizada, faz andar altaneiramente, que representa a mesma coisa, né? Uma outra versão, na linguagem 8, fala, eu vos levo para as montanhas, aonde vocês estarão seguros. Por exemplo, a NVI fala, né? Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele te dá habilidade, ele te habilita. Amém? Diga assim, habilidade. Meu irmão, tem habilidade que você tem porque Deus vai te dar. Amém? Por exemplo, a revisada fala que Ele sim me fará andar nos lugares altos. Então você sabe que o segredo, é tanta anotaçãozinha aqui, é segredo que os lugares altos. Mas eu quero encerrar em alguns minutos. Cuidado com os lugares altos. Vai despregar? Não. Presta atenção. Porque o diabo também gosta de colocar as pessoas nos lugares altos. Diga isso para o seu irmão. O diabo leva as pessoas também nos lugares altos. Porque no lugar alto que o verdadeiro caráter, ele é revelado, a natureza do homem é mostrada. Porque muitas pessoas estão se perdendo nos lugares altos da vida, meu irmão. E lá na tentação de Jesus, o diabo levou Jesus nos lugares altos. E eu vou mostrar para você na palavra. Abra comigo a Bíblia em Lucas capítulo 4. Teve 3 tentações aqui. Lucas capítulo 4. E assim, naquele momento seriam talvez uma das coisas mais importantes de Jesus. A primeira tentação foi na questão da provisão, porque a Bíblia diz no capítulo 4, que ele foi naquele jejum, naquela consagração, pelo Espírito Santo, no capítulo 4, presta atenção, meu irmão, consagração você faz na direção de Deus, não é por moda, não é porque você viu fulano de tal, que é um youtuber gospel, falando lá, que ele ficou 30 dias comendo tal coisa, que você vai fazer. Não entra nesse negócio. Quem está entendendo, meu irmão? Esse negócio de modismo não é de Deus, não.
Modismo. Direção é diferente. Direção, Deus dá uma direção. Presta atenção. Diz o texto no capítulo 4, verso 1, que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, irmão, presta atenção. Se você está no deserto, mas se o Espírito está com você, glória a Deus. Você não está indo como Elias, porque tomou decisões erradas na vida. E aí você passou. Você passa, mas a dificuldade é maior. Porque uma coisa é você passar luta sozinha por causa de desobediência. Outra coisa é você passar luta com Deus, com você. Alguém pode até dizer que Deus não entra na minha crise. Mas Deus entrou na fornalha de fogo ardente. Deus foi lá e fechou a boca do leão. Amém, meu irmão? Deus entra nas minhas crises, sim. Opa, se não entrasse eu estava perdido. Se Deus não entrasse no ringue lá e chegasse assim, igual o juiz, sabe assim, que o cara já finalizou o outro, e às vezes ele quer, principalmente MMA, né? O cara já está... E ele quer lá bater, aí chega o juiz, chega lá e fala, opa, chega meu filho, chega de bater, chega, já ganhou, chega, tá bom. Deus, a Bíblia disse que o diabo está ao derredor, mas o anjo está ao redor. E entre você e a luta tem algo de Deus lá que vai te proteger, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus, e no final diz que os anjos estavam ali para servir ele. A primeira tentação, imagine Jesus naquela comida, aquela fome, pensando, talvez lá no pratinho de comida que a Maria fazia, né? Comecinho. E aí o diabo diz aí no versículo 3, se você é filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em... Ele poderia? Poderia. Vou abrir um aspas, uma coisa que Deus falou comigo. Jesus poderia, lá na multiplicação dos pães no deserto, falou, gente, traz um monte de pedra aí que eu vou fazer uma oração, vou transformar pedra em pão. O diabo até falou que ele podia. Mas por que ele falou, alguém tem alguma coisa? Falou, o menino tem. Pega que eu vou transformar. Presta atenção, irmãos. Prosperidade financeira, Deus vai multiplicar aquilo que você coloca na mão dele. Não adianta pôr pedra. Pedra não vira pão. Pão vira pão. Amém, meus irmãos? Mas água vira vinho. É outra situação. É outra situação. Ali não é multiplicação. Ali é uma necessidade. Então muitas pessoas acham que talvez tudo que ela tem, que ela conquistou, foi com o braço da carne. Cuidado com isso aí. Deuteronômio 8 fala claramente, não diga que você conquistou tudo isso com o seu braço, com as suas mãos, mas sabe que o Senhor teu Deus é que te dá força para você adquirir riqueza. Amém? Quer ver o lugar alto? Capítulo 4, versículo 9. Vamos ler aí? E levou também a Jerusalém, e colocou ele no pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, se atira lá para baixo. Lugar alto, o mais alto do templo. Puxa vida, né? Lugar alto. Então tem pessoas, irmão, desculpa, né? Quer provar uma pessoa, dá autoridade para ela. Tem pessoas na igreja que infelizmente se dá uma vassoura para ela, ela parece que é o xerife da igreja. Jesus, o diabo colocou ele lá no pináculo, falou, se atira lá embaixo, que os anjos vão te pegar assim, e vai dizer assim, esse é o cara, esse é o cara. No versículo 5, o diabo levou ele num alto monte, o monte mais alto que tinha, e mostrou-lhe o reino do mundo. E o versículo 6 disse assim, vou te dar todo esse poder, essa glória, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem quiser.
Portanto, só você me adorar. Talvez estava lá escondidinho, né? Jesus falava assim: diabo, não tem ninguém vendo? Não tem não. Eu vou dar uma joiadinha aqui, né? Às vezes o diabo faz isso, leva você lá no alto da internet, lá no... E fala assim para você, ó, dá uma joiadinha aí, ó, não tem ninguém vendo, ó, que você, ó, eu vou te dar autoridade. E a pessoa acredita. O grupo de louvor pode vir já. Queria que vocês entendessem, irmãos, que o lugar alto que Deus quer nos levar é o lugar da intimidade. O lugar alto que muitas vezes o diabo quer levar as pessoas é o lugar da tentação. Porque muitas vezes ele quer trabalhar com o orgulho, com o ego da pessoa. Porque ele conhece o ponto fraco da pessoa. Ele sabe que a pessoa é tentada nessa área. Então ele quer muitas vezes trabalhar nessa área. Então eu queria dizer que o diabo, nesse momento aqui de Lucas capítulo 4, ele estava tentando entregar uma coroa sem passar pela cruz. E aqui eu aprendo algumas coisas. A primeira, que nada vem fácil nessa vida. Você tem que conquistar. E a segunda, sempre vai ter uma situação que vai tentar tirar você do lugar da promessa. Porque o lugar mais alto que Jesus foi no Gólgota, o Monte da Caveira. E lá ele venceu o diabo. Aquele era o lugar alto que Deus levou ele. Gosto muito do louvor antigo do Voz da Verdade. No caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrendo por mim. Deus foi lá naquele Gólgota, no lugar alto. Ele subiu e venceu por mim. Se hoje você está passando luta, dificuldade, Deus quer levar você não mais para o Gólgota, porque Jesus já foi, mas Ele quer levar você no monte da intimidade com Ele. Por isso você tem que ter pé forte. Você tem que ter uma vida forte, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma semana de vitória abençoada em nome de Jesus. Suba nos montes. Deus está te dirigindo a você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Vamos dar glória a Jesus. 1, 2, 3. Dê um abraço no seu irmão. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!